E vai ter ainda mais um monte de filho com ela, tá? Jesus tinha irmãos e irmãs. Já falei isso aqui. Então, depois que Jesus nasceu, já não é virgem mais. O ímã já rompeu no nascimento dele, sim ou não? E a partir dali ela vai ter um relacionamento com o seu marido normal. Então, Judas aqui da Bíblia, é irmão dele. Tiago também. Estou te dando 2, mas havia mais, que não estão citados o quê? Aqui na Bíblia. Quando você pergunta o católico, para falar que ela era virgem, fala que é primo. Essa palavra, primo, irmão, é uma forçação de barra, assim, para dar margem para a Santa Virgem, que não tem cabimento. Mas José comprou, Jesus te comprou, José foi para a tribo dele fazer uma casa. E quando aqueles magos chegaram, Maria estava na sua casa, com seu filho. Aí ela tem que sair dali fugida para o Egito, e quando ela volta, quer voltar para sua casa, o filho de Herodes, Arquelau, cruel, pior do que o pai, está lá. Aí o anjo fala, ó, não volta para lá. Vai para Nazaré, porque ele tinha que ser chamado Nazareno. Eu também já falei o que é o Nazareno. A palavra broto ou renovo é Nazareno. Do tronco de Jessé, Isaías 11:1, sairá um rebento. Quem que é o descendente de Jessé? Davi. E das suas raízes, um renovo. Quem que é o descendente de Davi? Então, das suas raízes, um nazareno. A cidade de Nazaré é a cidade do broto ou do renovo. Ele nasce em Belém, na cidade chamada Padaria, porque ele é o pão vivo que desceu do céu. Ele nasce em Belém, porque em Belém eram criadas ovelhas para o sacrifício. E o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, nasceu na cidade onde eram criadas ovelhas para o sacrifício. Ele vai ser criado em Nazaré, porque ele tem que ser chamado de renovo nazareno. Amém? Você não tem medo da palavra, não? Um medo santo? Meu irmão, impossível alguém escrever isso que eu estou falando. É hora de nós mudarmos, porque Jesus vai voltar. Como isso tudo que eu falei está se concretizando, a volta dele vai se concretizar. Já passou da hora de abandonar o pecado, de voltar a fazer o culto doméstico, de voltar à prática da oração. Já passou da hora de você perdoar infinitamente, porque senão, essa noiva avacalhada vai ficar para trás. Quem falou é ele mesmo. Já leu a parábola das 10 virgens? Quem já leu? 10 noivas. 5 prudentes e 5 nécias. Daqui a pouco eu vou falar delas. Mas vamos voltar no casamento. Então, ó, comprou você na mão do seu pai e espera receber uma mercadoria como? Sem ruga, sem marca. Você sabe o que é prostituir para Deus? Você sabe o que é? É você ter outros deuses. Abre aí Mateus capítulo 10. Vamos ver a exigência dele para a noiva, tá? Jesus botou a exigência para você quando ele vinha buscar. Vamos ver. Dá uma água para mim. Aí. Vamos lá, ó. Mateus 10, 37. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, é um idólatra. Traduzir para você, não é digno? Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim, é outro idólatra. Também não é digno? E quem ama esse aqui, ó, mais do que a ele, piorou. Não é digno dele mesmo. Crente hoje ama mais uma cervejinha do que Jesus. Pastor, eu não vou largar minha cerveja, não. Não tem nada a ver, não. Deixa eu tomar meu golezinho. Onde está na Bíblia que não pode, começa aquela farofa. Meu irmão, se você não consegue largar o golezinho por causa de Jesus, vai ser macumbeiro, vai ser qualquer coisa. Na macumba você pode beber até sair pela orelha. Vai ser católico também, que você pode beber até sair, até o padre tomar uma cachaçinha com você.
Toma uma cachaçinha. Agora, se você escolheu santidade, você escolheu ser separado. Qualquer coisa que mudar a sua mente não presta. Capeta vai te possuir. Bebe um copinho de cerveja, cai numa blitz, você vai preso. Isso não te convém. E se você não aguenta largar isso, escuta o que eu estou te falando. Vai para macumba, vai para qualquer lugar. Porque você não é digno de Jesus Cristo. Ele mandou você largar, foi tudo, não foi uma cerveja. Você tem um ídolo, sua bebida, que você não larga. Agora, se você não consegue largar porque você é viciado, procura ajuda. Amém? É diferente. Deus vai te libertar. Amém? Aquele que não largar tudo, ele não vem buscar uma igreja prostituta. Uma igreja que tem outros deuses, outros amores. Futebol, cuidado, tá? Porque pode ser um Deus na sua vida. Carro pode ser Deus na sua vida. Moto pode ser Deus na sua vida. Roupa pode ser Deus na sua vida. Cuidado com o que você põe acima de Jesus. Porque ele disse que você tem que largar, fala. Então vamos voltar no casamento. Aí ele foi para onde, hein? Para onde que Jesus foi? Abre aí João 14, vamos ver. Eu já falei aqui que ele era um construtor, sim ou não? A palavra tecton é construtor. O seu noivo agora está preparando casa para você. Igualzinho o casamento judaico. Tecton, grego. João 14:1. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Ou seja, na minha tribo, tem muitas o quê? Se assim não for, eu teria dito. Pois eu estou preparando lugar para você, aonde ele o quê? Fala, mora. Aonde que ele mora? Fala, no céu. E ele está preparando para você o quê? Fala, Então vamos voltar no casamento. Ele te comprou, pagou o preço e está cumprindo o papel dele, tá ou não está? Está fazendo a casa. O noivo não tem que fazer a casa? Está fazendo a casa. E aí? E aí, sabe como é que funciona agora no casamento? O pai do noivo, quando a casa está pronta, o pai do noivo dá a ordem para ele buscar a noiva. Quem é que dá a ordem? O pai. Perguntaram a Jesus qual é o dia da volta dele. Ele falou, nem os anjos sabem, nem o filho, mas somente o pai. Legal, né? Ele está aguardando o pai falar, busca. Eu vou te falar, meu irmão, Deus está tendo misericórdia, tá? Porque eu creio que a casa já está pronta há muito tempo. Mas a noiva não está pronta. A casa, na minha opinião, já está feita, ó. Mas a noiva, se ele voltar agora, vai ficar muita noiva para trás. Misericórdia. Será que você vai ficar para trás ou não? Você sabe o que Jesus vai olhar em você? Só tem uma coisa que deixa você santo. A presença de Deus em você vai te santificar. Amém? Então, outra coisa que você vai aprender. Então ele vem buscar uma noiva santa. Quando o filho vem, ou o noivo vem buscar a noiva, quem vai na frente dele para buscar são os seus servos. Quem mandou buscar a noiva para Isaac? Abraão mandou quem? O servo dele. E Jesus, quando for buscar a sua noiva, vai enviar os seus servos. Abre aí Mateus 24, vamos ver ele vindo buscar. Hoje você vai sair daqui casado. Pastor, nunca casei. Então daí, ó, a oportunidade. A oportunidade que daqui a pouco você vai casar. Mateus 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará o quê? Seus servos, com grande clamor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade da terra. Ó, qual que foi a ordem de Abraão para Isaac? Busca uma moça virgem.
Agora os anjos de Deus vêm buscar a noiva o quê? Fala, virgem. Como é que eles vão saber que é, hein? Eu fico imaginando os anjos vindo, recolher a gente. Aqui está falando que ele que vai recolher, os anjos, não é? Sim ou não? O que ele vai olhar, hein? Ah, aquele pastor gordinho é batista. Ah, ele é presbiteriano, calvinista. Ah, ele é assembleiano, arminiano. Ele vai olhar só uma coisa: se a sua candeia está acesa ou não, tá? E o que é a candeia acesa? Abre aí Efésios 4:30. Às vezes a sua já apagou, misericórdia. A notícia ruim é que se tiver apagado, você vai sobrar igual abóbora na janta. A boa é que você pode acender ela hoje, dá glória a Deus, ó. Você pode acender hoje, ó. Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. A marca é o que? Fala, o Espírito, a luz. A luz, o Espírito. Aquele que te guia é a marca que você vai subir ou não. Agora vamos ver se você já está com ele aceso ou já está apagando. Ó. Longe de vós, longe da sua vida, toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia e malícia sejam arrancadas de você. Amém? E se você continuar no mesmo esquema, a candeia vai, ó. 1 Tessalonicenses 5:19. Pastor, você está me pondo medo. Que bom que você para de pecar. Glória a Deus, aí você sobe. O dia que você achar que você está preparado é o dia que você vai cair. Aquele que acha que está em pé, vigie para não... Não apagueis o quê? Então, ó, vou voltar lá. Jesus foi para o pai, primeiro comprou a noiva. Foi para o pai, construiu casa. Agora ele volta e manda os anjos. Vai buscar a minha noiva. Aquelas que têm o quê? Fala o selo. Aquela parábola das virgens é interessante. Porque todas as 10 virgens estavam com a candeia acesa. Só que 5, além de estar com a candeia acesa, tinha também azeite. Você sabe como é que é produzido o azeite? Você está num lugar chamado Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. Aonde Jesus foi orar, suou gotas de sangue, ele estava sendo o quê? Fala, prensado. Você só produz o azeite do Espírito quando essa carne sua é prensada. Quando você fala não para mentira. Quando você abandona a prática do pecado. Quando você, meu irmão, muda. Quando você leva desaforo para casa e vira cordeiro. Você tem azeite. Dá glória a Deus. Eu tenho o quê? Azeite. Aquelas noivas, as 10 dormiram. Todas as 10 dormiram. Só que na hora que ele ouviu, o noivo está vindo. 5 tinham azeite, acenderam a candeia. Era o quê? Legal, aí. Glória a Deus. Aí. Então ali, ó. 5 às 10 dormiram. E eu te falo que a igreja hoje está dormindo. Trocou o foco. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de denominação religiosa. Estou falando de você e de mim. As 10 dormiram. Sabe o que é dormir? Perdeu o foco. O capeta, ele dá um colinho, deita aqui no colo. Igual o Sansão recebeu o colo de Dalila, não é? O cara cheio do espírito, de repente está deitado no colo de uma prostituta. Aquela mulher cortou as 7 tranças dele, que representam os 7 espíritos de Deus, e ele dançou. Na hora, dançou. Então, meu irmão, aí ouviram que o noivo vinha. Sabe como é que escuta que o noivo vem? O noivo compra a noiva,
vai para a casa do pai. Quando ele volta, a primeira coisa que toca é o chofar. A noiva, que está esperando, começa a ficar o quê? Opa, está vindo. O toque do chofar aponta para a vinda do noivo buscar a sua noiva. Quando o chofar tocou com aquelas 10 virgens, 5 tinham a candeia o quê? Apagada, e 5 tinham acesa. As que tinham apagada viraram para que tenha acesa. Me dá um pouco do seu óleo, meu irmão. Você não tem como comprar óleo. O óleo tem que ser produzido. Amém? Também. Como pode estar vivo, né? Não vem buscar morto e vivo. Tem que sempre manter aceso a menorar o espírito. E aí? E aí o noivo tocou o chofar, 5 estavam com a candeia acesa, foram embora. As outras 5 foram dar um jeito de comprar azeite. Quando elas foram comprar azeite, a porta já estava fechada. Ficaram para trás. Ficaram para trás. Então, meu irmão, quando Jesus voltar, vai ser tocado um chofar. Abre aí 1 Tessalonicenses 4:16. Isso. Isso aí. Tem mesmo. Aproveitar o ano aceitável. O que eu falei? Quatro 16. Portanto, o Senhor mesmo dá da sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, e ressoado o quê? Descerá dos céus, e vai mandar os anjos, ó, busca minha noiva. Se eu fosse você, acostumava com o som do chofar, porque ele vai ser tocado nos 4 cantos da terra. E se ele tocar e você ficar, dançou, hein? Misericórdia. Mas eu sou calvinista, então não peca não, tá? Eu sou arminiano, também não peca não, senão você fica. Tocou o chofar, os anjos vêm buscar a sua noiva. Outra coisa que você não sabe, a noiva encontra com o noivo no meio do caminho e vai para a casa dele. Quando a noiva vai encontrar com o noivo, ela dá 7 voltas em voltas dele, seu casamento judaico, e fala, eu te recebo em amor, eu te recebo, e vai falando 7 palavras com relação ao noivo. Aí ele pega a noiva e leva para casa. Então, meu irmão, Jesus te comprou. Pagou um alto preço por você. Essa palavra que você está ouvindo está te deixando limpo. Não só ouvir, não vai adiantar só você ouvir. Tiago 1:13 diz, sejais praticantes, e não simplesmente ouvintes. Seja então o quê? Praticante. Quando você pratica essa palavra, ela vai te limpar. E quando você, todo dia, morre um pouco, o azeite é produzido na sua vida. Porque quem quiser ganhar a sua vida vai perder. E quem perder por minha causa vai ganhar. Toda vez que você não sucumbe ao mundo, às falcatruas do mundo, às, oferendas do mundo, o azeite é produzido. Toda vez que você pede perdão, toda vez que você muda, toda vez, meu irmão, que você vai cada dia mais ficando num caminho estreito e apertado, o azeite brota na sua vida. E a luz do Espírito fala, acende. O que está ali escrito é isso.
Em Deuteronômio 22, 13, é Abraão mandando comprar, aliás, Gênesis 24, 4, 10 e 16, ele mandando comprar uma noiva para o seu filho. Clica aí para mim, Nilson. A noiva aí, ó. Isso é uma noiva toda ornamentada. Isso aí tudo eu já falei. Vai, Nilson, pode clicar. O toque do chofar, falei também. E agora, meu irmão, eu quero caminhar no Evangelho de João. João é um evangelho que retrata Jesus de uma forma especial. Porque João retrata Jesus como filho de Deus. Lucas retrata Jesus como filho do homem. Mateus retrata Jesus como rei dos judeus. E Marcos retrata Jesus como aquele que veio servir o servo. 4 formas. O leão, rei dos judeus. O boi, o servo. O homem, o filho do homem. E a águia, filho de Deus. Sim? Sim, o sentido dos querubins em Ezequiel é esse sentido. Retrata os 4 evangelhos. Lá em Apocalipse também vai retratar os 4 evangelhos. Cada um, Jesus é retratado de uma forma. Filho de Deus. Sim. Sim. A primeira vez que aparece o nome Filho do Homem na Bíblia é uma visão de Daniel. Abre aí comigo Daniel, vamos ver a primeira vez que Jesus, ou o Messias, é chamado de Filho do Homem. Daniel, capítulo 7, verso 13. Ele está vendo a visão da volta de Jesus, hein? Está tendo a visão da volta de Jesus. Olha o que ele diz. Eu estava olhando nas minhas visões da noite. Daniel 7,13. E eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do quê? Do homem. É a primeira vez que aparece filho do homem. Sim? Então vamos lá. João, filho de Deus. O evangelho de João não é para qualquer Zé ler não, tá? Manda um recém-convertido ler João. Eu não entendo isso não. Aquele que não comer da minha carne e beber do meu sangue. Você é católico, o que você ia pensar disso? Ó, você tem que nascer da água e do Espírito. Ó, você vai ver anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho. Você entende isso? Aí João começa diferente. Não fala igual aos outros. Ele começa no princípio, era o verbo. A palavra hebraica menra. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele e a vida era a Deus. O que João está falando? Como começa o livro de João? No princípio. Essa palavra no princípio hebraica é Bereshit. Bereshit é o nome do livro de Gênesis. Não chama Gênesis, chama Bereshit. O original significa no princípio. Eu vejo uma ligação entre João 1 e Gênesis 1. Vamos ver a ligação. João diz que no princípio era a palavra, o verbo, o menra, estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus e tudo foi feito por intermédio dele. Gênesis capítulo 1, verso 1. Bereshit bara Elohim et at hamai haaretz.
No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra estava sem forma e vazia. Sem forma e vazio também não é a tradução correta. A terra estava tohu vavu, em caos e trevas. Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz. Você sabe que luz que é essa? Pastor, achei que era o sol. O sol foi criado no 4º dia. Vou te falar que luz que é essa. E disse Deus, haja a minha presença nas trevas. E enviou seu filho. Lá em Gênesis, haja a minha presença no caos, na desordem. E quando Jesus é enviado, a luz começa a gerar, fala, vida. Você sabe que Deus fez a mesma coisa com você? Você era pura trevas. E quando você ouviu essa palavra, começou a gerar vida na sua vida. Olha só. A palavra, o Menra, disse Deus, haja luz. Você acabou de ler em João que ele era o quê? Luz. E quando Jesus cai no caos, nas trevas, há uma separação entre luz e trevas. E começa a gerar vida. Vamos ver se é assim mesmo. Abre comigo Isaías capítulo 45, verso 6. Eu fiz um estudo do Evangelho de João, tem um médico e um empresário que eu dou aula particular para eles. Só em João nós ficamos 3 anos. Aí você lê João em 2 dias e fala, entendi tudo. Você é campeão, hein? Você vai ganhar o troféu, o teólogo do ano. O que eu falei? Vamos ver. Para que saibais até o nascente do sol e até o poente que além de mim não há Deus. Não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. O que você acha que ele está falando aqui? Ele criou o mal. Misericórdia. Agora você me deixou... Como é que Deus, sendo bom, cria o mal? Você sabe que Deus criar o mal é uma bondade, né? Em que sentido que é uma bondade? Porque senão você ia ser igual um cavalo. Você ia nascer, crescer, reproduzir e morrer sem direito a nada. Agora, Deus te deu escolha. Ele te deu o direito de querer ter Ele como Pai, se você quiser ou não. Se Ele não criasse as trevas, você não teria escolha nenhuma. Quando Ele cria as trevas, Ele fala para você, escolhe o bem, escolhe a luz. Mas se você quiser escolher o mal, problema de quem? Você sabe que quando Jesus voltar, você vai ser julgado pela sua escolha, sabia disso ou não? Em João 1,12 diz, todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. O que é receber, hein? É um presente, eu quero receber, sim ou não? Agora vamos ver o julgamento, lá em João capítulo 3. A turma que gosta do João, vão lá, no João. João capítulo 3, verso 17. Diz o seguinte, João 3:17, diz o seguinte: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo. Jesus se enviou ou foi enviado? Disse Deus, haja. Não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse o quê? Quem nele crê, não é julgado. O que não crê já está. Você sabe o que é crer em Jesus? Pastor, eu acredito tanto em Jesus, eu choro quando falo o nome dele. Isso é coisa nenhuma, isso não é crer nada não. Crer é andar junto com ele, obedecer. Aquele que me ama, que crê em mim, guarda os meus mandamentos. Isso que ele falou. Aquele que me ama, que crê em mim, vai dar fruto. E se não der fruto, eu corto.
Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está o quê? Porque não crê no unigênito Filho de Deus. E vamos ver o julgamento. O julgamento é esse. Que a luz veio ao mundo. Quem veio ao mundo? Veio lá em Gênesis. E depois veio nascido de Maria. E os homens amaram mais as trevas. É escolha ou não? Do que a luz. Porque as suas obras eram mais. Aprende uma coisa. O que é amar aqui? Nesse versículo você vai saber. Jesus veio ao mundo e está falando que os homens amaram mais as trevas. Quem é as trevas mesmo? Que Deus criou? Quem é as trevas? O mal. O que é amar mais o mal do que a Jesus? Ah, eu amo Jesus tanto, choro. Já falei, quem ama Ele guarda os seus e anda junto com Ele. Amar as trevas é ter mais atitude com as trevas do que para com Deus. É quando você se vende igual Esaú por um prato de lentilha. É quando você aceita o suborno, mente descaradamente. Você está amando mais quem? É quando você troca o que você tem que fazer no corpo de Cristo por qualquer outra coisa que você acha que é mais importante, como um futebol. Quem que você ama mais? Lá no Belvedere, eu ministro lá. Outro dia uma irmã virou para mim lá, uma milionária. Lá só tem gente desse jeito. Falou, pastor, não estou vindo no culto não. Eu falei, por que foi, irmã? É porque não tem estacionamento aí na porta da igreja mais, eu tenho que andar a pé. E não está dando para mim. Mas para ficar na porta de uma boate, ficava em pé 3 horas. Para comprar um ingresso de jogo de futebol, anda qualquer coisa. Sobe o Mineirão a pé, até de salto alto para ver o Galo, né, o Cruzeiro. A quem que você ama mais? Troca Jesus por nada. Para pular carnaval, bebia 3 dias de folia para o capeta. Mas eu não posso andar 500 metros para assistir um culto, para participar de uma comunhão. Eu não entendo os crentes, não. Aliás, crente eu entendo, porque não são discípulos. Porque quem é discípulo não faz isso. Crente até o diabo ele crê em Deus e treme. Então, meu irmão, o julgamento é esse. A luz que veio ao mundo, os homens amam mais, têm mais atitude com o capeta do que com Jesus. E mostra isso através das obras. Sabe como é que você mostra que ama Jesus também? Através das suas obras. Vamos ver se você ama mesmo Jesus. Abre aí 1 João capítulo 4. Eu vou saber se você ama Jesus agora, hein? Primeira João capítulo 4. Verso 20. Se disser, amo a Deus, e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Se você perdeu o amor por pessoas, você já está nas trevas e não está nem sabendo, mas está. Se você ama coisas materiais, você está nas trevas e não sabe. Se você só vem na igreja para pedir dinheiro para Deus, bênção financeira e prosperidade, você está nas trevas e não sabe que está. Você tem que vir na igreja para pedir a salvação dos seus parentes. Porque as outras coisas Ele vai te dar. Amém? Clama pela salvação dos seus parentes, dos seus vizinhos, da sua cidade, do seu país, porque Jesus não morreu por casa, não morreu por carro, não morreu por fazenda, Ele morreu por pessoas. Amar a Deus, eu provo quando eu amo o meu irmão. E amar o irmão, é o que eu falei, é sustentar, é amparar, é participar do fardo dele. Carregai os vossos fardos uns com os outros. E orai uns pelos
Então, meu irmão, João, então, no capítulo 1, está falando da criação do universo. Que Jesus estava lá na criação com o Pai, com o Espírito Santo, gerando vida. A luz estava nele, a luz é o quê? Vida. O sol, Gênesis 1,14, no quarto dia é criado. Interessante que você vai voltar para um lugar onde não tem sol mais. Você vai morar numa cidade do qual Deus é a luz. Dá glória a Deus, ó. Não tem nem noite mais. Lágrima nenhuma vai cair mais dos seus olhos. E o que Deus tem preparado para você, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano que Ele tem preparado para você. Tem gente que está apostando tudo nessa vida, pois eu estou apostando na outra. Eu aposto na outra. Tem gente amontoando o tesouro dele aqui, pois eu estou procurando amontoar lá. Meu irmão, eu sou lotado de defeito, cheio. Mas uma coisa eu te falo, eu creio 100% no Deus que eu prego. E nessa palavra que eu estou falando, você pode ter certeza disso. Defeito todo mundo tem muito, e eu tenho muitos. Mas esse eu não tenho, não. Eu tenho temor dele. E eu creio 100% em tudo que eu estou falando aqui. Vamos lá então, ó. Aí, ó. Já que João retrata Jesus como filho de Deus, como é que Deus fez o homem, hein? Como que ele fez? Abre lá Gênesis, vamos ver. Interessante. Gênesis, capítulo 1. Aliás, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. Verso 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Interessante a teoria do Darwin. Primeiro é uma teoria que diz que o homem veio uma evolução de macaco. Ó, eu fico impressionado como que as pessoas engolem qualquer balela sem pesquisar. Quem for médico aqui sabe o que eu vou falar. Geneticamente, o animal que mais se aproxima de você é o porco, não o macaco. Se tivesse evolução de algum animal, tinha que ser de um porco, um homem, não de um macaco. Eles estão usando agora pele de porco e de tilápia para fazer enxerto em queimadura de gente. Por que não está usando a pele de macaco, já que você veio do macaco? Ninguém questiona nada. Ah, mas aqui está falando que Deus fez o homem do barro? Que isso? Isso é história da carochinha. Tem um monte de pastor que prega essa balela, como se isso aqui fosse carochinha, como se isso fosse figura de linguagem. Pois eu quero te dizer, tudo que você come é terra. O tomate que você come brotou da terra. A vaca que você come comeu o capim que vem da terra. E tudo que tem em você, cálcio, fósforo, potássio, ferro, manganês, tem na terra. Por que você acha que você veio do macaco, se eu acabei de te provar que você é terra? E quando você morre, você faz parte de novo do quê? Da terra. Ninguém questiona. Pergunta o cientista, por que é só a mulher que dá à luz com dores de parto? Pede ele para te responder. Assiste National Geographic, você vai ver lá o gnu, filhote caindo lá. Quem dá à luz com dor de parto, animal, é animal criado pelo homem. Porque os animais, esse cachorro misturado grita. Agora, lobo, macaco, qualquer animal selvagem para dar à luz. Agora a mulher dá à luz com dores. Por quê? Porque Deus falou, dará à luz com dores. Pronto. Pede um cientista para te explicar. Mas as nossas faculdades estão cheias de crente meia boca, que não quer debater com um professor de biologia, que não quer debater com um professor de sociologia, de filosofia. Ele prefere se acovardar no seu canto, em vez de expor a verdade de Deus. Pois tem um jovem lá no Belvedere, ele peitou todo o sistema.
sobre uma pergunta se era lícito usar embrião para tirar célula-tronco para gerar a vida. Aí ele me perguntou, pastor, o que você acha? Eu tenho que defender a tese. Falei, se você for usar a célula-tronco do cordão umbilical, tudo bem. Ali tem uma célula que tem o código da vida, sabia? Célula do cordão umbilical pode fazer uma orelha, pode fazer um órgão. Agora, pegar um embrião, matar ele, como se ele não fosse vida, para fazer é assassinato. Aonde diz isso? No Salmo 139. Que Deus te formou no ventre da sua mãe. Teceu cada parte do seu corpo. Então você não pode pegar. Ele falou, pastor, se eu falar isso lá eu vou perder ponto. Eu falei, ore. Você prefere perder ponto ou você prefere perder com Deus? Pois ele foi e peitou e não perdeu ponto. Dá glória a Deus que ele não perdeu. Defendeu a tese de Deus, da vida. Meu irmão, os jovens têm que mudar. Em vez de ficar saltitando em culto, de pula-pula, de oba-oba, eles têm que aprender Bíblia. Tem que ser, a Bíblia diz que os jovens são fortes e vencem o maligno. Quais jovens? Os jovens que estão na fornicação dentro da igreja e achando que vão subir para o céu, que estão se, ou nada a ver o que tem. Que sai da igreja e vai para um motel com a namorada, ele vai subir? Eu sou filho de pastor. Sou filho disso, pois vai ficar. Os jovens têm que voltar para a palavra, a igreja tem que voltar para a palavra e para a prática das primeiras horas. Deus fez um homem da terra e soprou nele o fôlego de vida. Para encerrar, abre lá comigo João capítulo 20. Jesus, filho de Deus, vamos ver como é que ele gera filho. Se Deus gerou filho, o que ele fez? Da terra aí. João capítulo 20, verso 22. Aqueles homens que estavam ali naquele cenáculo são todos terra, sim ou não? Não é terra ou não? E tendo dito isso, João 20, 22, assoprou sobre eles, o que ele fez? E disse, recebam o Espírito. Do mesmo jeito de Gênesis, Deus faz filho. Quando você levanta a sua mão para Jesus, o Espírito entra em você. E você agora é feito filho de quem? De Deus. Por que fala soprou? Porque a palavra Espírito é ruach, sopro. O sopro santo. Ruach HaKodesh é Espírito Santo. E aquelas pessoas agora se transformaram em quê? Fala, filho de